E o engenheiro de transporte Marcos Rotem está aqui comigo no estúdio, só que agora a gente vai falar da proposta do presidente Jair Bolsonaro, que deve chegar hoje ao Congresso, que traz mudanças para a CNH. O projeto aumenta de 5 para 10 anos a validade da carteira de habilitação e altera para 40 a quantidade de pontos para que o condutor chegue a perder a habilitação, o dobro do que a lei atual prevê. Para a gente falar um pouquinho sobre as consequências destas mudanças, né? Agora para o trânsito, o Marcos Rotem está aqui para dar um pouco mais de detalhes para a gente. A gente está falando agora há pouco ali da questão de beber e dirigir, mas agora vamos falar da questão da CNH, dessa proposta do presidente. Qual que é a importância, Marcos, da pontuação da CNH? Ela é muito importante para colocar um limite nos motoristas, para a pessoa não se sentir livre para fazer o que quiser. Então, você tem que, infelizmente, a punição é o que funciona. A gente é educado nisso. Então, não adianta a gente querer mudar agora, né? Tem que mudar isso há anos. O grande é que a gente é acostumado a ter o risco da punição. O que acontece? A gente funciona assim, né? Meio cabresto, a gente é educado assim, né? A mãe da gente já falava, né? Se não fizer isso, Deus vai castigar. Ou então, na nossa, assim, né, ainda tinha o chinelo. Ainda tinha o chinelo, se não fizer, vai levar uma chinelada. Eu estava olhando aqui alguns dados, por exemplo, países como a Alemanha, o limite é 8 pontos. Na maior parte da Austrália, o sistema é de 12 pontos. Na Dinamarca, o limite é de 3 pontos. Então, a gente vê os países, assim, que os países têm optado pelas regras cada vez mais rígidas. O Brasil, no caso, nesse sentido, com essa proposta, está indo numa contramão? Aparentemente sim, mas na realidade não, porque o nosso sistema é muito confuso, né? Sim. Então, o que acontece? Nós temos punições, às vezes, que são muito absurdas para uma pessoa e irrisórias para outras pessoas. Um exemplo, se você for pegar embriagado, é R$3.000. Para a gente vai pesar muito. Mas tem muitas pessoas que não pesam, né? Então, esses países, o que eles fazem? Eles sempre classificam aqui vai causar de prejuízo para você, né? Então, tem um jogador na Alemanha que foi multado, uma multa de trânsito de €500.000. Por quê? Porque aquilo é em relação ao salário dele. É de acordo com o que a pessoa ganha. Porque a pessoa ganha, Porque às vezes os R$500 para um pode fazer muita diferença, para outro não faz nem cócega. Então tem que ser de acordo com o que vai doer no bolso da pessoa. Exatamente. Então, quanto vai pesar para você? Aí o que acontece? Nós temos multas muito altas. Então, isso às vezes leva a pessoa para a informalidade, porque ela não tem como pagar, né? Um dia eu estava conversando com um garçom, ele fez uma viagem de 60 quilômetros, passou tinha os radares, assim, não passou tão mal, mas passou assim, perdeu a carteira. Ele não tinha como pagar aquelas multas. Ele voltou para a ilegalidade, né? Porque nós temos que ter a proporcionalidade. A falta tem que ser proporcional. Nem todos são iguais. Então, tem que ser sempre uma proporcionalidade que aquilo vai afetar você. Por exemplo, o sistema na Itália, a pessoa quando tira a carteira, ela vem com 20 pontos, só que lá é decrescente. Conforme você vai cometendo infrações, você vai perdendo. E se você tiver um bom comportamento, a cada 2 anos não teve nenhuma autuação, você ganha 2 pontos, podendo chegar até 30. Esse é um modelo inteligente? É inteligente, né? A Itália não é um bom exemplo de trânsito, mas é um modelo inteligente. Porque o que acontece? Você até a quantidade, eu dirijo há 40 anos, né? Aí um dia, numa viagem, até por uma falha de sinalização em São Paulo, fui e pego uma multa. Quer dizer, aquilo já me transtornou, né? Em alguns lugares, não é o caso de Goiânia, em alguns lugares tem algumas pegadinhas contra o motorista. Então, de repente, eu poderia, 40 anos sem nunca ter nada. De repente eu podia ser punido igual uma pessoa que é recalcitrante, né? Então, sempre a grande falta de você ter o equilíbrio, né? E a medida é que não, eu vou fazer isso, não é assim. Na sua avaliação nesse momento, que consequências isso vai trazer? No caso, vai estar dobrando. Hoje, por exemplo, podemos ter 20 e passar para 40. Na prática, o que isso deve fazer de consequência? Eu acho que não vai acontecer muito, até porque não funciona direito, né? Em alguns estados não funciona. Se você até for ver aqui em Goiás, a quantidade de motoristas que têm a carteira apreendida é muito pequena, né? Então, o que ele vai fazer? Também tem uma coisa que as pessoas não estão atentando. Ele vai facilitar nesse projeto o processo de apreensão da carteira. Então, se você fizer as 40, se você hoje faz 20, vai empurrando com a barriga. Se você fizer 40, você vai ser pego mesmo. Então, a punição vai ser mais efetiva. Então, ao contrário, a gente parece que ele não está amolecendo. As pessoas estão achando que você vai sair correndo, fazendo barbalhagem. Não vai fazer isso, não. Porque vai piorar a situação que é. Você teve mais chance, já teve uma oportunidade. Se você continuar fazendo isso, você vai ser punido.
Então, o que a gente precisa ter é a certeza da punição também. E com relação à questão da validade, né, do tempo da carteira, hoje é de 5 anos. Tem um porquê disso, né? Por que, por exemplo, de 5 anos? Tem um porquê, mas também é uma burocracia. Né? Eu vou ter que contar meu caso. Né? Eu faço o exame, já fiz 8 vezes, né? Então, tenho mais de 60. Eu fui fazer o exame, lá o que você faz? Mede a pressão e lê umas letrinhas. Eu fiz meu exame do IFG, fiz exame periódico, fui no médico, vou no cardiologista, vou no oculista. Para que eu preciso pagar 130, 150 reais para um médico medir minha pressão? Então, o que é? Eles criam, a ideia é boa, as pessoas precisavam ser. Porque no caso agora a ideia é dobrar, de 5 para 10 anos. Porque não funciona, porque hoje nós temos, só para dizer... Então, a sua crítica é que o exame não vale por conta da forma como ele é feito. Exato, ele é feito por que eu não posso? Por que eu não posso levar meu exame periódico? No exame periódico eu fiz exames, vários exames, fui no médico, fui no cardiologista, Por que eu não posso levar lá e, quero revalidar minha carteira de motorista? Então, a gente fica com a impressão de que estão querendo extorquir a gente. Então, por isso que eu vou ao exame. Eu acho que as pessoas deveriam fazer, dependendo de um certo problema que a pessoa tiver, até com mais periodicidade. Mas ser um exame sério. Não é só um exame para dar dinheiro. Eu me sinto mal. E às vezes até a pressão sobe um pouquinho, porque eu chego lá e fico tão irritado de ver um exame tão ridículo por um valor tão alto. Né? E quando eu deveria medir, se fosse produtivo... Então, no caso, se houvesse aí uma maior seriedade, ou então uma maior fiscalização, uma cobrança melhor desse exame, não seria interessante esse tempo menor? 10 anos não é muito tempo para uma pessoa... Como é que eu falo a história? É o seguinte, o 5 não está fazendo nada, o 10 também não vai fazer nada. Então, eu vejo assim, para mim, eu sou indiferente a isso. O que nós precisamos fazer é seriedade no exame. Então, quando eu fiz o exame periódico, fiquei feliz, porque o médico mediu, viu tudo direitinho. Você precisa fazer isso, Eu tenho que fazer isso, a gente precisa saber como é que está a nossa saúde. Agora, você chega lá no médico, ele vai medir a pressão, nem confia naquilo, né? Bota você ler as letras, que a gente até decorou aquelas letras, né? Então, não tem assim... O que a gente precisa fazer é o seguinte, tudo que vai fazer é sério. Não é para fazer para as pessoas verem. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Então, vai ter o exame periódico, vai renovar a carteira do motorista, tem que ver isso, tem que fazer aquilo. Agora, se você tem um atestado, se você fez o exame na tua empresa, que a empresa de vocês exige o exame periódico. Para que você vai fazer? Vai pagar mais 130 reais. Então, a gente tem que fazer isso tudo, ver se as pessoas não estão burlando, tem que ter uma série de coisas, tem que fazer direito. Uma fiscalização maior e uma seriedade, então, nos Uma seriedade, né? não é nem por exemplo que é seriedade, porque a gente quando vê assim, quando vai para outro país, a gente vê isso. Eles tratam isso com tudo com seriedade. O ruim é você achar que você está fazendo e não está valendo aquilo que Exatamente. Você está fazendo. Eu fico reclamando, mas estou gastando dinheiro aqui que não... dando dinheiro para o médico, né? Ele chega lá e até tão rápido para atender a gente, né? Que deve ser um negócio excelente, né? Porque um atrás do outro, né? Agora, com relação ao posicionamento do presidente, com relação aos radares móveis nas estradas, também ele tem interesse em retirá-los. Qual a sua avaliação sobre o que isso pode trazer de consequência para o trânsito? Não, isso é um assassinato. Isso é um assassinato. A hora que você fala que o radar você pode até, existe pontualmente alguns radares que estão... mal colocado, mas a hora que ele fala isso, não sei, é muita irresponsabilidade. Eu até me arrepio. Porque a hora que você diz, isso aí que nem voltamos às crianças. Né? Quer fazer errado, só para ter o prazer de fazer errado. Então as pessoas vão ser correndo. E a velocidade está relacionada diretamente à gravidade dos acidentes e a morte. Se você bater a 10 por hora, 30 por hora, 40, a chance de você se machucar é muito pequena. Agora, se você bater a 120, a chance de não se machucar é muito pequena. Eu não corro, eu gosto mais de mim, né? E as pessoas gostam de mim, então eu vou numa velocidade normal da estrada. Quando eu vejo que tem uma curva, eu reduzo a velocidade. Quando eu vejo, sempre, porque o acidente ele está relacionado direto à gravidade do acidente. Com a velocidade. Com a velocidade. Agora, só para a gente encerrar, vou ler a participação aqui do Luiz Fernando, obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte, que mora em Rio Verde, é a favor dos 10 anos para revalidação, né, para renovação da carteira. Agora, com relação aos pontos, ele já não concorda. Ele acha que, no caso, seria afrouxar. E tem mais uma participação que você não deixou o nome. Gente, diz o seu nome, de onde você está falando, que a gente tem interesse em saber. Disse só o seguinte, a minha CNH vence em janeiro de 2020. Se após a revalidação, só após a revalidação ou ela já entra nesse projeto?
Só a partir do momento que passar a valer, né? Por enquanto ainda vai ser discutido no Congresso. É um projeto de lei, não é nenhuma medida provisória que entra em vigor. Então não está, então ele está... 5 anos, né? E algumas coisas, assim, ele vai jogando, vai só prejudicando, porque as pessoas acham que já pode... Todo mundo acha que já está valendo. Não pode, pessoal, só vamos andar devagar, vamos tomar cuidado, né? Sempre tem alguém que gosta da gente, vamos pensar nessa pessoa que gosta da gente, né? Tá certo. Marcos Rothen, que é especialista em transporte, muito obrigado por participar com a gente aqui do TVC Notícias, primeira edição. E acho importante aqui, porque as pessoas têm que tomar consciência, porque é muito triste quando acontece um acidente. A gente tenta ajudar, né? A gente faz a nossa parte. Temos que fazer, a gente sempre dá resultado. Obrigada. Olha, a gente vai para o intervalo.